Sintetizando, com Alê Moreno. Olá, este é o Sintetizando especial de Carnaval. Isso mesmo. Enquanto eu jogo confete para cima, espumas ao vento e purpurina no cabelo, eu deixo esse programa para o meu querido Eurico Palazzo, que se recusou a sair na avenida e trouxe aqui pra gente, traz aqui pra gente os seus livros e grifos com uma reflexão super importante, fundamental para os dias de hoje. Eurico, eu passo a bola para você, mas antes sigam a gente aqui no Síntese DH e também no Instagram, Síntese_Educacamo. Ficamos com livros e grifos. Vai, Eurico. Livros e grifos, com Eurico Palazzo, aqui no Sintetizando. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Eurico, da Ficção na Realidade, e estamos de volta aí para dar sequência no Livros e Grifos, que é uma categoria aí, um recorte do podcast Sintetizando, do Alexandre Moreno, no qual a gente fala sobre trechos de livros, trechos de obras literárias. A gente apresenta aí um trecho e faz uma reflexão. Ficamos um tempinho afastados aí, desde o ano passado, mas agora a gente volta com força e dessa vez para falar de um livro chamado, olha só o título, Diário Absolutamente Verdadeiro de um Índio de Meio Expediente. É esse mesmo o título do livro, né? Bem longo e inusitado, de um autor norte-americano, um ameríndio, como eles falam, né? Que é um americano indígena chamado Sherman Alexie, né? Que nasceu, inclusive, em reservas indígenas pobres. E o livro retrata a história desse garotinho chamado Arnold Spirit Jr., um nome muito interessante, inclusive, né? E esse livro, para contextualizar vocês aí, conta a história desse garoto que já nasce com algumas dificuldades, né? Ele tem a cabeça um pouco grande por causa de uma condição chamada, acho que, hidrocefalia. Ele tem miopia num olho, tem hipermetropia no outro olho, é motivo de chacota, sofre bullying na tribo. Isso é uma coisa interessante, né? O bullying não é só nas escolas ocidentais, né? Mas em tribos indígenas também acontece esse desagradável comportamento, né? Da criança, do adolescente, muitas vezes até do jovem, e que é uma coisa recriminável, obviamente, né? E, na minha opinião, é uma coisa bem ruim, na verdade. Mas, enfim, voltando para o livro, então a história é desse garoto, né? De que, né, nasce nessa reserva e, por vários motivos, não quer mais passar a vida toda dentro da reserva indígena. Então, como ele sabe que tem uma escola a alguns quilômetros dali, ele resolve estudar numa escola de brancos. Então, ele é um índio, famoso pele vermelha, e resolve estudar numa escola de brancos. Daí o nome do livro, inclusive, né? Um índio, né? O Diário Verdadeiramente de um Índio de Meio Expediente, porque ele passa a viver metade da vida na aldeia, né? Nessa reserva, e a outra metade do tempo ele passa na escola, com garotos bem diferentes dele. E aí que está a grande sacada da narrativa. Como é que se dá esse intercâmbio cultural desse jovem garoto, Arnold Spirit Jr.? E aí, então, numa determinada passagem da narrativa, ele faz a seguinte reflexão, que é o trecho que a gente vai comentar aqui, tá? Então, vamos lá. Abro aspas. Então, é o Arnold refletindo, né? Abro aspas. Nenhum deles, ou seja, né, os amigos, nenhum deles me batia ou fazia algo violento. Afinal, eu era um índio da reserva. E por mais esquisita e fracote fosse a minha aparência, eu não deixava de ser um matador em potencial. Portanto, eles apenas arranjavam nomes para mim. Muitos. Touro sentado, chefe, pele vermelha, etc. E fecho aspas. Olha que interessante, né? Essa reflexão dele.
Ele era um garoto cheio de deficiências, cheio de problemas, né? Dificuldades na tribo, motivo de chacota, sofria bullying, etc. Quando ele vai para a escola de brancos, ele automaticamente vira o touro sentado, vira o chefe, vira o pele vermelha, temido pelos coleguinhas brancos, porque ele era um matador em potencial. Então tem toda uma carga cultural que carrega aí o estereótipo do índio dentro dessa nova escola onde ele vai estudar. E é muito interessante a gente refletir sobre isso também sob a ótica profissional, né? Ou seja, será que você, depois de ter trabalhado numa empresa, a hora que vai para uma outra empresa, será que você não pode ser visto de uma forma diferente? Ou para melhor, ou para pior, ou simplesmente diferente? Acho que essa é a principal mensagem dessa parte, né, na verdade, desse trecho, que são os julgamentos, as aparências, a forma como a gente enxerga, a forma como a gente é visto pelos outros e toda aquela carga de simbolismo que a gente carrega de um lugar para o outro. Né? Se a gente vem de um lugar, vai para o outro, a gente leva. Ou, enfim, é um movimento de percepções que são intrínsecos a nós. É muito interessante, né? A gente não existe, eu acredito, a gente não existe independente do julgamento do outro. Né? O julgamento do outro faz parte da nossa formação, inclusive. E isso é muito interessante. Então, o livro é riquíssimo por esse e por outros motivos, né? Porque é uma aula de empatia também. Porque ele desenvolve um relacionamento ao longo do tempo. E aí, essas crenças enraizadas, tanto de um lado como do outro, vão se desfazendo, né? Vão se esfumaçando, vão se diluindo. Porque quando a gente conhece mais a outra pessoa, o julgamento muitas vezes cai por terra. Porque o julgamento não passa disso, né? O julgamento não passa de uma forma simplista, muitas vezes simplória, de você resumir uma pessoa inteira, né? Toda a complexidade de uma pessoa em uma única palavra, que não necessariamente é uma coisa boa. Então o livro trata muito bem disso. Eu não quero dar spoiler para vocês, obviamente, e dizer se o Arnold Spirit Jr., se ele vai se dar bem no final da narrativa ou se ele vai se dar mal. Eu não quero contar muita coisa que acontece, mas esse livro sugere isso, né? Essa mudança de percepção faz também com que a pessoa mude. E aí uma outra reflexão que a gente pode extrair daí também é a percepção que você tem, né? A percepção que nós temos de nós mesmos. E se a gente muda às vezes essa percepção que a gente nos atribui, pode mudar a nossa vida daquele ponto em diante. Então tá aí, pessoal. Esse é o ensinamento que esse livro, Diário Absolutamente Verdadeiro de Meio Expediente, traz para nós. E para a gente encerrar ainda um pouquinho mais leve, fica a dica aqui para a filha do Alê, a Manu, que eu tenho certeza vai gostar muito de ler esse livro. Porque eu sei que ela gostou do livro Extraordinário, do R.J. Palácio. Ela fala bastante, inclusive, desse livro em outros podcasts. Então fica a dica aí. Manu, leia esse livro, tá? Pede para o seu pai comprar para você. Ele vai fazer isso com todo prazer, eu tenho certeza. E compra lá. Diário Absolutamente Verdadeiro de um Índio de Meio Expediente. Aí você lê esse livro enquanto você come um brigadeiro de chocolate. Valeu, galera. Aproveitem aí. E até o próximo Livros e Grifos do podcast Sintetizando. Um abraço, pessoal. Sintetizando com Alê Moreno.